Estamos felizes porque estamos aqui na casa do Senhor, onde podemos juntos cultuar, adorar, bendizer o nome daquele que é para sempre, o Deus que por nós morreu naquela terrível e cruenta cruz do Calvário, o Senhor que nos salvou, o Senhor que desde a eternidade escreveu o nosso nome no livro da vida, o Deus da nossa eterna salvação. Cumprimento a você que vem à nossa igreja talvez pela primeira vez, que você se sinta muito bem, muito à vontade aqui na casa do Senhor, sua casa, portanto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir dos versículos 33. Vamos ler dos versículos 33 ao 37, dando sequência a essa série de sermões no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 33. Graças a Deus por tudo. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, que diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, eis que aqui estamos diante da tua santa palavra, e nós estamos em culto solene, e queremos apresentar a ti o nosso coração, Senhor. Já temos louvado o Senhor, adorado, servido com dízimos e ofertas, já temos apresentado o nosso coração, mas nós precisamos ouvir a tua voz, mercê da tua palavra lida e que será nesse momento proclamada. Portanto, fala-nos ao coração aquilo que nós necessitamos ouvir e não eventualmente aquilo que queremos ouvir. Portanto, que nós possamos sair nesta noite deste lugar, da tua santa casa, tratados em nossos corações pelo Senhor, o Santo Espírito. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A pergunta inicial que eu gostaria de fazer para a igreja é: nós podemos jurar usando o nome do Senhor? Será que sim? Será que não? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo, pensassem um pouco na época de Moisés, quando a lei do Senhor foi entregue a partir do Monte Sinai, onde todos os contratos naquela ocasião entre as pessoas não eram redigidos. Não havia o contrato redigido físico para que cada um pudesse guardar uma cópia assinada, não. Para firmar o juramento, bastava-se tão apenas empenhar a palavras, em algum caso, colocando a mão sobre a coxa da pessoa para a qual se prestava aquele juramento. Era assim que se fazia. Agora, pensem um pouco comigo num mundo onde existe apenas o juízo arbitral. Havendo um impasse entre duas pessoas, o juiz decidiria de acordo com a palavra testemunhada, o que exigia, por certo, que as pessoas sempre falassem a verdade. E será que falavam? Pensem ainda um pouco mais comigo. Pensem num mundo quando a boa-fé era a exigência máxima para a celebração de um contrato entre duas ou três pessoas, ou talvez mais. Esses eram os dias de Moisés. Aí eu pergunto para você, será que todas as pessoas do povo de Israel naquela feita eram de fato honestas e empenhavam a palavra por boa fé e eram capazes de cumpri-la? Será que sim ou não? Eu pergunto ainda, será que com o passar dos anos, será que a mentira não foi ganhando espaço, ocupando e foi se estabelecendo entre as pessoas e trazendo mácula entre os negócios que eram
firmados. Pense um pouco mais ainda comigo. Será que as pessoas não se valiam de uma vestimenta de verdade para dar um ar de verdade àquilo que não era verdade, mas era uma mentira, para se enganar aquele que estava à frente e ia trazer o juízo arbitral? Ou será que não? Pensem no que deveria ser mais caro para o povo de Israel, pelo que eles receberam a ordem do Senhor de empenhar o próprio nome dele como garantia da palavra verdadeira. O santo nome do Senhor. Isso lá nos idos de Moisés. 1200 anos se passaram. E hoje nós chegamos nos dias de Jesus, aonde estamos no texto bíblico, onde estamos aqui mergulhados no texto bíblico, 1200 anos depois de Moisés. É claro que muitas coisas aconteceram, e é claro que muito daquele bom costume estabelecido por Moisés, mercê da lei do Senhor, no Monte Sinai, para o povo de Israel, havia se perdido. Claro que havia. Acontece, queridos, que Jesus agora precisava tratar dessa questão. E no Sermão do Monte ele passa a tratar e a resolver diversos erros doutrinários que estavam sendo ensinados. A questão abordada por Jesus diz respeito à interpretação do terceiro mandamento, que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E também da associação desse mandamento com a restrição contida em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, onde diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, o povo de Israel tinha a possibilidade de jurar pelo nome do Senhor a fim de garantir que a sua palavra era revestida de boa fé. E mais, associavam ainda o que estava em Levítico, no capítulo 19, versículo 12, que diz: nem jureis falso, temerás, pelo seu nome, pois profanarias se jurasseis falso, profanarias o nome santo do vosso Deus, eu sou o Senhor. Mas também guardava relação com os demais mandamentos. Eu já preguei em sermões anteriores que ao ferir um mandamento, estamos a ferir todos os mandamentos. Mas um em especial eles feriam, o 9º mandamento, que dizia, Êxodo capítulo 20, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí o que acontecia? Os escribas e os fariseus estavam familiarizados com todas essas passagens bíblicas porque eles tinham acesso ao texto escrito. E dessas passagens eles haviam misturado todas elas e extraído uma declaração que dizia: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então Jesus, agora, nesta feita, no Sermão do Monte, passava a salientar o real objetivo da lei dos juramentos. E hoje, nesse sermão, nós estudaremos de forma breve algumas questões que decorrem do texto. Portanto, vejamos. Primeira questão: o que é o juramento? E qual a sua finalidade, posto que está no texto bíblico? O juramento é uma afirmação solene da verdade, ou uma promessa solene que se faz invocando um penhor de sua boa-fé, que é um valor que é reconhecido por todos como sendo um valor estabelecido. O juramento é um compromisso solene pronunciado em público e que deve sempre ser respaldado pela verdade. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, toma-se Deus por testemunho do que se assevera ou do que se promete. Pelo juramento, então, se invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que se jura. Portanto, nós podemos dizer que, logo em princípio, que sim, o cristão pode se utilizar desse instrumento do juramento. Mas o juramento era algo tão sério que chegou nos nossos dias, e, por exemplo, na legislação penal americana, existe a figura do perjúrio. O que é o perjúrio? É o mentir durante o ato de juramento solene. É o perjúrio. O depoente, na presença do juiz, coloca a sua mão sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a guardiã da verdade,
e solenemente compromete-se a dizer somente a verdade, sob pena de cometer o crime de perjúrio. Interessante isso, não? O próprio réu, que no Brasil não é culpado, aqui no Brasil o réu pode mentir na presença do juiz. Na legislação americana, não. Se o réu mentir na presença do juiz, ele comete perjúrio. Aqui no Brasil não existe o crime de perjúrio cometido pelo réu. Mas o que Jesus estava a fazer era colocar freios, repare, era colocar freios nas inclinações humanas para a mentira. Um dos piores problemas que Moisés teve que enfrentar em sua época, quando ele exercia o juízo arbitral, foi a tendência do povo a afirmar coisas que não correspondiam à verdade, por diversas razões. Por isto, havia a necessidade do juramento. O juramento era necessário. Mas acontece que nos dias de Jesus, esse assunto tomou proporções gigantescas, pois os homens não podiam confiar nas palavras dos outros e nem em suas declarações, mesmo segundo o juramento que faziam, porque não garantia a verdade. Para falsear a verdade, usava-se todo tipo de juramento, para invocar essa pretensa verdade que na realidade não existia. Por isso Jesus entra nesse assunto. Então o juramento era necessário no mundo onde só havia a palavra. Não havia nenhum outro tipo de prova, senão a prova testemunhal, apenas a palavra para garantir a verdade que estava sendo falada. Segunda questão que nos decorre do texto é, se os juramentos eram necessários e eram, por que Jesus restringiu o seu uso? Ouçam. Naquele tempo era muito comum que as pessoas usassem os juramentos desde as questões mais sérias e mais importantes até aquelas triviais do dia a dia. Então a prática do juramento se tornou uma coisa qualquer, sem valor. E ao menor pretexto, juravam em nome de Deus. E o objetivo de Jesus era colocar um ponto final naquele costume e mostrar que um juramento era assim um instrumento para ocasiões que de alguma forma, alguma questão de excepcional gravidade era envolvida. E o indivíduo precisava então falar. Falar acerca de si, falar acerca de sua família, falar acerca da nação. Por isso, o juramento envolvia toda a solenidade e exigia toda a verdade. Em outras palavras, Jesus queria ressaltar ao povo acerca da seriedade de todos os aspectos da vida diária, de forma que, se precisassem prestar um depoimento, fosse perante um familiar ou uma questão de família, ou fosse perante o juízo arbitral, perante o juiz, deveriam então dizer a verdade. Para Jesus, tudo quanto os homens fizessem estava sob os olhares de Deus. E de maneira especial nós que somos seus filhos, nós que somos seus servos. Os olhares de Deus estavam em cada aspecto das vidas daquelas pessoas. E por isso Deus poderia ser invocado como testemunha de algum ato, porque Deus estava presente em todos os lugares. E na realidade não há como fugir da presença de Deus. Queridos, nós sabemos, nós cristãos, nós presbiterianos, reformados, nós entendemos que a vida se dá no corandeu, na presença de Deus, quer queiramos ou não. Quer você viva uma vida piedosa, fiel ao Senhor e à sua palavra, quer não, a sua vida estará na presença de Deus. Todos os atos e todos os fatos, todos os acontecimentos, Deus estará presente e Deus pode ser convocado como testemunha. A vida corandeu. Se vivermos a vida corandeu da maneira que nós devemos viver como filhos de Deus, não teremos qualquer problema ao invocarmos o Senhor em nosso favor quando de um juramento. Podemos provocar a presença do Senhor como se o Senhor se apresentasse como testemunha para dizer que a nossa palavra é verdadeira, posto que nós vivemos em sua presença de forma piedosa como servos e filhos humildes e obedientes que somos, ou não somos. Ouçam, os cristãos deveriam ser aqueles nos quais mais se tem confiança, mas será que é assim? Será que nós podemos dizer que uma pessoa, por se apresentar como um cristão, como um servo de Deus, como um evangélico em nosso país,
será que nós podemos confiar em sua palavra ou não? E a sua palavra, meu irmão? E a sua, minha irmã? É confiável? Você poderia, inclusive, invocar o nome do Senhor sobre aquilo que Ele testemunhou? Ou não? Será que nós podemos hoje invocar esse Deus como a nossa testemunha no juramento que nós estamos a fazer? Ou não? A terceira questão que ressalta do texto é: qual era o erro, então, no ensino dos fariseus quanto aos juramentos? E como eu já disse anteriormente, Jesus, ele estava a desmascarar e a corrigir o falso ensino dos fariseus e dos escribas. Mas qual era esse ensino? Eles diziam: não jurarás. Eu vou falar bem pausadamente para que você possa ouvir. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. A priori, parece que não há problema. Não é verdade? Onde está o problema disso? Ouçam, uma heresia, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, eu te convoco a ouvir. Uma heresia nem sempre pode nos parecer a priori como sendo uma heresia. E é por isso que muitas pessoas são enganadas. E é por isso mesmo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Destruindo sofismas, diz Paulo. Mas pastor, o que são sofismas? Sofismas são argumentos. Sofismas são raciocínios que são concebidos de maneira tal e qual que eles possuem o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Mas eles não são a verdade. Mas iludem, mas enganam. Como o sofisma dito pelos fariseus acerca do juramento. Era um sofisma, não era verdade. Sofismas são simulações regidas pelas regras da lógica. Tem as regras, você vê, olha, está ali a tese, ali os argumentos, enfim, todo um engenho na fabricação do pensamento. Todavia apresentam estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. É um sofisma. É uma mentira. Como eu já disse a priori, o argumento dos fariseus parecia verdade, tinha jeito de verdade, apresentava todavia inconsistência, mas enganava, porque estava apenas baseada na lei de Moisés. Mas iam aquém da lei de Moisés. A diferença é o seguinte, a lei de Moisés está ali. O raciocínio, a exposição, o ensino dos fariseus parava antes, estava aquém. Quando não, estava além. Mas não estavam na lei, porque para eles o que importava era a letra da lei que eles interpretavam de acordo com a vil imaginação e também para suprir suas necessidades e não no espírito da lei. Não era verdade. Se não, vejamos, lembremos-nos do ensino dos 2 sermões anteriores, quando nós falamos sobre a interpretação dos fariseus e dos escribas. Falamos, por exemplo, de como eles interpretavam a lei do adultério. Se não praticasse o ato do adultério, eles diziam que estariam cumprindo a lei. Erraram. Depois nós vimos a lei do divórcio. Se o fariseu concedesse a carta de divórcio à mulher que era repudiada, estariam então cumprindo a lei. Erraram.
Eles reduziam a lei. E era exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam refraseando os trechos bíblicos separados para permitir a eles mesmos um amplo espaço para fazerem muitas coisas que eram abertamente contrárias ao espírito da lei, no que dizia respeito aos juramentos. Para o fariseu e para o escriba, era-lhes lícito fazer toda espécie de juramentos, contanto que não usassem o nome de Deus. Olha que coisa. Ele estava ensinando exatamente o contrário. Então eles juravam por tudo que representasse Deus e o seu nome, que ilustrasse Deus e o seu nome, mas que não usasse exatamente o nome de Deus. E o que era isso? Era um reducionismo. Reduziam o mandamento e o seu alcance, mas, queridos, se nós olharmos para a nossa própria vida, nós também corremos esse mesmo risco. E precisamos cuidar para que não caiamos nesse engano e que não venhamos a ensiná-lo. Deixa eu te dar um exemplo. Santidade versus mundanismo. A partir de quando o mundanismo vai entrar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e vai afetar a nossa santidade? Por exemplo, o cristão pode ir ao cinema? Parece até uma pergunta simplista e até absurda nos dias de hoje, mas há 36 anos atrás, quando eu conheci o Senhor, não era assim. E na igreja havia aqueles que acreditavam que o cristão não podia ir ao cinema e aqueles que acreditavam que sim, que não havia problema. E aí, como é que fica esse impasse? Quando, naquela época, aqueles que consideravam que o cristão não podia ir ao cinema, julgavam aqueles que iam dizendo, esse aí é mundano, esse é um cristão mundano. Mas se aquela pessoa se guardasse de ir ao cinema, deixava de ser mundano, era um cristão piedoso, espiritual e etc. E se esqueciam de outras coisas que são extremamente importantes, como, por exemplo, o que falar do cristão que mente. Ou ainda o que falar do maledicente. Porque tem aqueles que têm isso, né? Mentem e outros são maledicentes. Pelas nossas costas falam, mas não têm coragem de olhar nos nossos olhos e falar. Eles não são pecadores. Só o que vai ao cinema que é. Vocês percebem essas coisas? Então nós incorremos no mesmo erro de reduzir o mandamento, nos esquecendo, por exemplo, nesses casos, daquilo que se chama em termos bíblicos de concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, coisas que vão além do simples fato de ir ou de não ir ao cinema. Corremos o mesmo risco. E os fariseus e os escribas reduziam o mandamento a uma lista de condutas que eles pudessem cumprir. E cumprindo aquela lista que eles mesmos elaboraram, então eles se diziam cumpridores da lei e podiam se apresentar nas praças públicas como santos, como piedosos, como verdadeiros seguidores e cumpridores da lei de Moisés. Percebem? E não somente isso, mas eles olhavam para todos os demais e julgavam. E ao julgar, condenavam. Triste, não? Nós somos assim também, será? Quando olho para o texto bíblico, me vem a quarta questão. Qual a verdadeira interpretação de Jesus quanto aos juramentos? Qual seria? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 22. Mateus 23, versículos 16 a 22. Nesse texto, Jesus apresenta uma pequena lista exemplificativa, não é exaustiva, apenas exemplos ele apresenta, da interpretação dos fariseus e dos escribas quanto à lei dos juramentos. Vejamos. Os religiosos estabeleciam modalidades distintas entre os diversos tipos de juramento, dizendo o que podia ser objeto do penhor do juramento e o que não podia. Jesus, então, pegando esse ensino deles, aqui no texto que nós vamos ler agora,
zomba desse ensinamento e expõe ao ridículo. Vejamos, versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Percebem como era ridículo o argumento deles? E Jesus vai destruindo esse argumento e expondo de forma veemente. Versículo 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Percebem como era ridícula a posição dos fariseus e dos escribas? E Jesus finaliza no versículo 20 e no 20 ao 22. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Era lógico. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Também era lógico. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Igualmente lógico. Jesus vai desconstruindo, Jesus vai mostrando como era absurda a manifestação, a interpretação deles e o ensino decorrente. Claramente, queridos irmãos, o ensino dos fariseus e dos escribas era uma grande desonestidade. Era, na realidade, brincar com a fé das pessoas. As pessoas não entendiam o porquê daquelas interpretações esdrúxulas, mas se viam obrigados a cumpri-las, porque não tinham acesso à lei. Então, tudo o que os religiosos lhes dissessem, eles aceitavam como sendo verdade. Triste, não? Porém, com você não é assim. Porém, com você, querido irmão, querida irmã, não é assim. Você não pode alegar como os judeus da época de Jesus, o não ter acesso à Bíblia porque você hoje tem. E se você recebe como verdade aquilo que é mentira, você se faz culpado. Veja onde você vai, a palavra que você recebe, veja a quem você segue. E coloque tudo isso na peneira da palavra. E eu tenho certeza que a palavra vai reter tudo aquilo que é mentira. Toda falácia, toda falsidade, todo sofisma, ela vai reter e vai lançar fora, expondo ao ridículo. Agora, se você não fizer assim, você vai ser enganado, porque hoje tem aqueles que são enganados e tem aqueles que querem ser enganados. Não ouvem ninguém. Não adianta argumento. Se o próprio Jesus estivesse aqui presente e mostrasse o quão ridículo é, não aceitaria. Porque eu tenho a minha própria convicção, a minha própria maneira de ser, de ver, de entender. Eu. Enquanto que na exegese da palavra do Senhor, assim como também na hermenêutica, na interpretação como na aplicação, eu tenho que estar sujeito ao Espírito Santo falando mercê da própria palavra. Não é o que eu penso, o que eu entendo, mas é aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Era para todo mundo dizer glória a Deus. Né? Glória a Deus, queridos. Que nós temos a palavra. Que não nos deixe enganados. Glória a Deus. Ouçam. O Senhor Jesus foi firme na defesa da fé ortodoxa. Ele não negociou. Ele não titubeou para defender a fé verdadeira, a sã doutrina. Mas hoje, nesse tempo de afrouxamento das virtudes, nós tendemos a ficarmos mudos enquanto o mundo nos ataca.
enquanto os falsos profetas ensinam suas heresias regadas por desonestidade. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra estão ensinando uma pretensa palavra, mas não é a palavra. A firmeza de Jesus deveria nos envergonhar. Eu preciso me sentir envergonhado. Eu creio que você também. Precisamos ser firmes na defesa da fé. E não deixarmos que façam, que digam, que aconteçam. Inclusive na nossa frente nós não façamos nada. Jesus não se calou, queridos. Jesus não se intimidou. Ele enfrentou os que diminuíam o espírito da lei e os denunciou publicamente, posto que ele disse: eu, porém, vos digo. Assim foi ouvida a voz do grande e eterno legislador. Assim foi ouvida a voz de autoridade do Filho de Deus, Jesus. Jesus estava a dizer: eu que dei a vocês a antiga lei, e eu estou hoje esclarecendo a vocês o seguinte: não jure sob qualquer hipótese, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jure por suas próprias cabeças, porque não são capazes de tornar um fio de cabelo branco ou preto, mas, se necessário, jurem pelo nome de Deus, pois tudo quanto vocês disserem seja sim, sim e não, não. O que quer dizer isso? Seja a verdade. Sim, sim, não, não é a verdade. É dizer sempre a verdade. É isto. Porquanto tudo quanto ultrapassa dessa maneira de falar, sim, sim, não, não, é procedência do maligno, do pai da mentira. E não de vocês. Não, de vocês não. Mas o que significa essas palavras de Jesus? Será que uma pessoa que aparenta ser religioso, de fato ele conhece a verdade, a palavra? Temos visto que não. Mas deixe-me apresentar um outro exemplo da história. Vocês já ouviram falar, porventura, dos Quakers? Não? Os Quakers, ou os membros da Sociedade dos Amigos, ou ainda os Tremedores, são uma seita pseudo-cristã, anticlerical, não aceita autoridade, surgida no século XII na Inglaterra, em contradição à igreja anglicana. Eles consideravam que a igreja anglicana era misturada, era uma igreja imunda, então eles queriam uma igreja pura. Então os Quakers pregavam um estilo de vida simples e a pureza moral, eram adeptos ao pacifismo e à abstenção de qualquer forma de vida mundana, incluindo a moda. E se você olhasse para a vida deles, você dizia: uau, mas que piedade é essa? Mas não era bem assim. Os Quakers acreditavam que seus membros tinham contato direto com o Espírito Santo. E por isso experimentavam êxtases espirituais que os levavam a literalmente tremer na presença de Deus. Por isso, tremedores, Quakers. Afirmavam que nas reuniões um dos membros da seita, quando visitado pelo Espírito Santo, era sacudido de tal maneira a tremer da inspiração que vinha do Espírito Santo, e por isso ele poderia falar, como tremedor que era, à assembleia. Ainda hoje existem os Quakers, cerca de 360 mil ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil. Mas por que eu estou falando dos Quakers? Porque eles pareciam bons religiosos e pareciam que interpretavam bem a palavra do Senhor. Mas, queridos, os Quakers se recusavam sempre a prestar qualquer tipo de juramento, mesmo nos tribunais, mesmo nos Estados Unidos, porque eles defendiam a total proibição de fazer um juramento no nome do Senhor. Para eles era inimaginável um cristão jurar colocando a mão sobre a Bíblia. Era inaceitável. Por isso eles proibiam todos os seus membros de fazer qualquer tipo de juramento. Alguns eram inclusive ilustres, e eram convidados para assumir cargos no Estado, não podiam fazê-lo porque tinham que prestar juramento. Eu pergunto para você, eles estavam certos? Eles tinham aparência de piedade,
tinham aparência de santidade, mas eles distorciam a palavra do Senhor. E como seita que eram e são, inclusive até hoje, se consideram exclusivos da salvação, apenas eles serão salvos, os outros não. Uma das qualidades, uma das classificações da seita é assim pensar. Mas, querido, você não é um quáquer. Você é um cristão. E você precisa saber daquilo que Deus estabeleceu para os seus santos juramentos, no Antigo Testamento, assim como também no Novo. E se o próprio Deus estabeleceu preceitos para a realização de juramentos no seu nome, é porque sabia que esses juramentos seriam necessários. E eu pergunto para você, será que foram mesmo no passado? Vejamos na Bíblia o exemplo de Abraão. Abraão, antes de enviar o seu servo, Eleazar, com o propósito de buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele pediu que Eleazar colocasse a sua mão sobre a coxa de Jacó e jurasse que iria trazer alguém da família. Depois Jacó fez com seu filho José, jurasse de forma que quando o povo de Israel saísse do Egito lá na frente, que seus ossos fossem levados ali, não ficassem na terra do Egito, mas que fosse depositado junto aos ossos de seus pais. Um juramento. E foi jurado no nome do Senhor. O que não dizer de Jonatas, por exemplo, que pediu o juramento de seu amigo e disse: Davi, quando o Senhor te entregar o reino, não extingas a minha descendência. E assim Davi prestou um juramento solene, invocando o nome do Senhor. E o que não dizer do próprio Cristo? Jesus, no Novo Testamento, quando da sua prisão, quando do seu interrogatório, o sumo sacerdote chegou a ele e disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que Jesus fez? Você está errando, você não sabe que não pode fazer isso? Foi assim que Jesus fez? Não, claro que não. Jesus não condenou que aquele homem estivesse usando o nome de Deus, porque era um ambiente de tribunal. Jesus estava perante o sinédrio, e ocorre que aquela exigência era perfeitíssima, ela é legítima, porque se tratava de alguém que se dizia ser o Cristo. Era uma exigência legítima. E Jesus deu a resposta: tu o disseste. Ou seja, sim. Sim. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Interessante isso, não? Está em Mateus 26, 64. Jesus foi conjurado a falar a verdade pelo nome de Deus e Jesus falou. Ao depois, o próprio apóstolo Paulo, também agindo de igual forma, se utilizou do nome de Deus para afirmar que suas palavras eram verdadeiras. Veja em Romanos capítulo 9, versículo 1. Ele vai dizer: digo a verdade em Cristo. Ele usa o nome de Deus. Não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Mesma coisa ele fez em 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por minha testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Ele tomou o nome de Deus. Ora, Paulo errou. Jesus errou. O rei Davi, os patriarcas erraram. Veja, querido, o que diz o escritor aos Hebreus para colocar fim nessa questão. Ao referir-se à prática do juramento, mostrou como os juramentos servem de garantia com a finalidade de pôr fim a toda contenda. Está em Hebreus capítulo 6, versículos 14 a 20. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículos 14 a 20. A palavra do Senhor que diz assim, Hebreus 6, 14 a 20.
Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, olha só, o juramento utilizado agora como promessa. O juramento pode ser utilizado como testemunho da verdade, mas também como promessa de algo, um acordo que eu vou fazer, algo que eu vou ter que cumprir. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim da contenda, de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que mediante essas duas coisas, quais são as duas coisas? Imutabilidade do seu propósito e se interpôs como juramento a sua própria pessoa. Interessante. O propósito e a própria pessoa de Deus. Ele vai dizer, para que mediante as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, olha que palavra gostosa, saborosa, temperada pelo Espírito, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Você se sente assim, queridos? Correndo para o refúgio. Esse mundo mau, perverso, que nos machuca, nos maltrata, nós já estamos correndo para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, que grande garantia. É o Senhor se colocando como penhor de sua própria palavra, o seu propósito e a sua pessoa. Duas coisas imutáveis. É maravilhoso demais. Queridos, à luz da interpretação de Cristo, devemos sim fazer juramentos necessários. Não é para ninguém brincar com o nome santo do Senhor aqui. Ninguém. Juramentos necessários. Todavia, com muito cuidado para usá-los de forma a afirmarem a verdade e com o empenho da promessa que será cumprida. Porque a nossa palavra foi empenhada no nome do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, vai dizer que o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Eu quero concluir este sermão. À luz do ensino de Cristo e por causa do engano e da mentira que estão instalados na sociedade devido ao pecado comum, precisamos entender que teremos que realizar, não raras vezes, juramentos. Sim. Vamos ver alguns exemplos de juramentos nos dias de hoje. Nós apresentamos juramentos perante a igreja. Juramentos oracionais. Toda vez que você ora ao Senhor, você está jurando. Juramentos sacramentais. Por ocasião do batismo, quando nós nos comprometemos com o Senhor e a sua igreja. Juramentos com a Santa Ceia. Nós nos apresentamos indignos perante a Santa Ceia e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. E nós juramos, Senhor, nós não queremos mais voltar a pecar. Confessionais, quando nós confessamos os nossos pecados. Consagracionais, no culto, na adoração, na entrega dos dízimos e ofertas, como há pouco fizemos. Ministeriais, na ordenação de oficiais. Ou na separação de liderança para a igreja. Cada líder que é separado da igreja faz um juramento de servir bem durante aquele ano. Aquele ofício para o qual foi separado. Aquela liderança para a qual foi separado a fazer. Juramento perante o cônjuge. Lembra? Foi tão bonito, não? No dia foi, né? E depois, você está cumprindo os juramentos perante o cônjuge, na presença do Senhor. Juramentos perante o Estado. Podemos dizer dos juramentos judiciais. Talvez você não faça publicamente um juramento colocando a mão sobre a Bíblia, mas você se compromete como cristão de dizer a verdade na presença de um juiz. Juramento perante a pátria.
Todos nós, os homens, porque, se necessário for, sairemos à guerra em defesa da nossa nação, das nossas mulheres, das nossas crianças, do nosso povo, do nosso território. Juramos bandeira, é juramento solene, perante a sociedade por ocasião da formatura profissional. Ou não? Juramos, e o Senhor é testemunha, por ocasião da celebração de contratos. Claro que às vezes nós somos vítimas por causa da circunstância que vivemos, de contratos leoninos, que só serve a outra parte que vem para nos espoliar. E o Senhor tudo isso vê também, querido. O que não podemos fazer é invocar o santo nome do Senhor sem embargos, seja para sustentar mentiras, enganos e declarações falsas. Triste isso, queridos. Uma testemunha falsa. Também não podemos usar como garantia da verdade as coisas criadas no céu, na terra, ou a nossa mãe. Juro pela minha mãe. Ainda coloca a pobre coitada mortinha, né? Não, nós juramos pelo nome do Senhor, se necessário for, solenemente, em ocasiões necessárias. Mas não tome o nome do Senhor em vão. Tome cuidado. Jesus proibiu juramentos por coisas corriqueiras. Votos e juramentos são solenes. Todas as nossas afirmativas devem limitar-se ao sim, sim e ao não, não. A verdade, Jesus requer de seus seguidores sempre a verdade pura. A verdade, muitas vezes, é o remédio mais difícil, mais amargo. Mas será sempre o melhor remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava enaltecendo a verdade. Diga sempre a verdade, sim, sim, não, não. Jesus está te perguntando, filho, filha, por que você diz sim, quando você sabe que não vai fazer? Às vezes diz sim por educação, mas você sabe que não vai fazer, você sabe que não vai cumprir aquele compromisso. Você sabe que não vai participar daquele almoço, mas você diz sim, porque você não quer ficar ruim. Depois você falta, né? E depois você dá uma desculpa. Por quê? Por que somos assim? Por quê? Fale a verdade, querido. Fale a verdade como quem vive corandeu na presença de Deus. Como servo do Deus da verdade. Coisa dura foi para os fariseus ouvir de Jesus que o pai deles era Satanás. João 8:44, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Talvez alguém possa perguntar, mas por que as pessoas mentem usando até mesmo o nome de Deus? Mentem por medo da consequência da verdade. Mentem por vergonha das consequências da verdade. Mentem para frustrar a ação da justiça. Mentem por exagero ou para uma autoprojeção. Mentem por patologia. Mentem por prazer na mentira. Mentem porque se acostumaram a mentir. Afinal, uma mentirinha, né? É apenas uma mentirinha. Mentem porque são pecadores. Jesus nos lembra nessa noite, cuidado com a mentira. E cuidado também com o exagero, porque o exagero é mentira. E temos talvez nos acostumado com as pequenas e as grandes mentiras. E Jesus diz, filho, não. Basta. Porque se for necessário que você faça um juramento utilizando o nome do meu Pai, você poderá fazer se você viver na verdade. E que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos em Tua santa presença, clamando ao Senhor mais uma vez e pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração e ministrar em nossa vida. Aplica, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração e manifesta no Senhor a Tua bondade
que nós estejamos aptos a, se necessário for, usar inclusive o nome santo do Senhor em juramento de que falamos a verdade. E quando for necessário assumirmos compromisso, que a nossa promessa de cumprir o compromisso também possa ser esteada no uso do nome santo do Senhor como garantia da nossa boa fé. Que seja assim, Senhor. Aplica a tua palavra em nossa vida, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém.